E é isso aí, pessoal. Mais um podcast. A vida é um caos. A minha vida é um caos, sua vida é um caos, a vida de todo mundo é um caos. Mas não tem problema não, porque aqui eu trago profissionais para amenizar um pouco esse caos que habita em você. E hoje estamos no episódio 33 e meu nome é Peterson Mendes, eu sou aqui o podcaster e host desse podcast lindo, maravilhoso que vos fala. E eu estou aqui com nada mais, nada menos que o meu grande amigo, cirurgião, plástico, pica das galáxias do universo, meu amigo Carlos Homer. Carlos, se apresenta para a galera, fala um pouquinho do seu trabalho, fala da sua formação, fala o que você quiser aí nessa introdução. Mete bronca, meu amigo. Primeiramente, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você, trocar essa ideia um pouquinho sobre cirurgia plástica, sobre nutrição. Sou cirurgião plástico, atuo na área de contorno corporal, principalmente, mas também outras cirurgias da face também, adoro. E estamos aqui trocar uma ideiazinha sobre tudo sobre cirurgia plástica. Então vamos lá, meu amigo, que o negócio... Ô, Carlos, e você estuda onde, cara? Como é que foi a sua formação, assim? E explica um pouco pra galera, porque, cara, eu te conheço há muitos anos, né? E eu falei, caraca, o Carlos tá lá, ele formou em medicina, e aí, porra, até chegar na formação mesmo, assim, de estar ali no combate, de operando, demorou quantos anos, assim? Porque a formação em cirurgia plástica é uma formação muito demorada. Quantos anos no total, assim? Perfeito. A gente tem 6 anos de medicina. Depois da medicina, nós temos que fazer uma residência de cirurgia geral, 2 anos. Depois, mais 3 anos de cirurgia plástica. Então, são 11 anos no total. Isso, provas entre elas, se você passar direto nas provas, né? Então, assim, as provas são bem difíceis para cirurgia plástica e cirurgia geral também. Ainda mais se você quiser um hospital público, enfim. Então, é bastante tempo, bastante tempo. Né, muito tempo, né? Então, assim, você entrou na faculdade novo e começou a atuar já. Velho, Bem- a bengalinha, eu tô começando a fazer cirurgia plástica. É difícil, é difícil. E você fez faculdade aonde, Carlos? Fiz a faculdade de medicina Estácio, depois fiz cirurgia geral no FRJ e cirurgia plástica nos servidores. É um Hospital Federal de Servidores do Estado. Sim, sim, não, pô, tem uma bagagem, tem uma bagagem. Pô. E hoje a tua área de atuação, basicamente, você tem a sua clínica, né? Então você trabalha aqui na Barra da Tijuca. Isso. Quais são as cirurgias que você mais faz, assim? Qual o maior volume de cirurgia? O que as pessoas mais te procuram hoje lá na sua clínica para fazer a operação? Perfeito. Hoje, então, o maior volume de cirurgia, como eu falei, do contorno corporal. Aí é cirurgia da mama, cirurgia de abdominoplastia, lipoaspiração. Fazemos pequenas cirurgias na clínica também, aquelas cirurgias que a gente pode fazer com anestesia local, por exemplo, a blefaroplastia, quando a paciente tem um pouquinho de pele na região da pálpebra, a otoplastia, quando tem aquela orelha de abano para poder colocar no lugar. Então, são cirurgias pequenas, com anestesia local, super tranquilo. Além dessa, a gente também faz bastante face, seja lifting facial, rinoplastia, enfim, é uma gama assim, bastante Pô, carinha, você variada. faz o recalchutagem toda aí, cara. Então, é muita coisa. Praticamente. Porque assim, durante a formação do cirurgião, ele pega todas essas. Ele aprende todas essas técnicas, todas essas regiões, e depois ele se especializar ainda mais numa determinada técnica, ou normalmente não funciona dessa forma? Não funciona dessa forma. Cada serviço, claro que quando a gente vai fazer a prova, a gente busca um serviço que tem um volume cirúrgico maior, então isso, sem dúvida nenhuma, é o principal critério de escolha, né? Quando você vai fazer uma prova para uma cirurgia plástica, para os serviços. Então, eu consegui realmente alcançar o serviço que eu gostaria. Fui bem classificado na prova, então eu pude escolher o hospital que eu gostaria. E a gente tem realmente um volume cirúrgico muito grande, mas não são todas as formações que você tem uma bagagem grande naquela cirurgia. Então, tem serviço, por exemplo, que você vai ter pouca bagagem, sei lá, em rinoplastia. Então, provavelmente, esse cirurgião vai se especializar em outra área de mama. Se ele teve maior volume de mama, provavelmente ele vai para mama. Então, assim, obviamente isso não é uma regra, mas existem serviços que você consegue operar muitas cirurgias variadas, né, naquele serviço, e outras que, por exemplo, você vai operar aquelas cirurgias um pouco mais básicas. Enfim, cada serviço tem uma direcionamento. Entendeu? Então, no seu caso, tu pegou um aí que. Foi bom, assim, Foi bom que consegui. você pegou uma Foi bom. experiência. Foi uma experiência muito boa em cirurgia, sem dúvida nenhuma. Foi excelente, muito bom. Tá. E hoje, assim, vamos falar um pouco também, assim, das pessoas das cirurgias que mais te procuram hoje lá na sua clínica, no seu consultório. Você opera mais mama, vamos falar, não precisa falar em relação a percentual, mas assim, eu tenho uma estimativa que eu opero muito mais mama do que abdômen, que eu opero nariz, ou hoje isso tudo é muito parecido em relação à quantidade das pessoas que te buscam? Hoje procura-se muito para lipoaspiração, é uma procura grande que nós temos lá. Acabam associando também a lipoaspiração, porque todo mundo hoje, na verdade a maioria das pessoas querem tentar associar cirurgias,
para poder aquele tempo de recuperação ser o mesmo para as duas cirurgias. Então, por exemplo, o paciente tem vontade de operar a mama e também tem uma gordura que ela gostaria, uma gordura localizada que ela gostaria de tratar. Aproveita aquela anestesia, aquele momento cirúrgico, obviamente existe um tempo de segurança de cirurgia, né? Mas se a gente conseguir juntar as duas cirurgias num tempo cirúrgico adequado, normalmente a gente consegue. Então, por exemplo, o paciente quer operar mama e lipo, vai lá e faz as duas cirurgias no mesmo tempo cirúrgico, entendeu? E qual é esse tempo, assim, para uma coisa segura? Tem alguma recomendação? Essa é uma coisa que normalmente eu falo com os pacientes, assim, existem critérios de segurança para você fazer uma cirurgia. Então, por exemplo, nas cirurgias que a gente realiza, a gente pede para o paciente usar meia compressiva, porque quando você faz uma anestesia geral, os vasos eles relaxam, né? Então, o sistema hemodinâmico está também mais desacelerado. E o retorno venoso, então assim, se você dilata os vasos, você tem maior chance de ter sangue ali acumulado naquele local. Falo de uma forma bem básica, né? Então assim, você usa meia compressiva, usa uma bota pneumática que faz um movimento na perna como se fosse o caminhar, porque tanto é que a natureza é muito inteligente, né? Então as veias, as artérias, na verdade, como tem um coração pulsando, é uma região de mais volume, de mais velocidade, não precisa ter válvulas. A veia luta contra a gravidade, então na verdade o sangue vai para não voltar, aquela válvula fecha. Então, porque realmente no local da veia é um sangue mais parado ali. Então, quando dá uma trombose, em geral, uma trombose nas veias. Então, o principal, por exemplo, você tirar, para você evitar isso aconteça no pós-operatório, você pede o paciente caminhar com mais antecedência, né, com caminhar precoce, porque aquele movimento da musculatura da própria panturrilha ajuda a levar o sangue para cima. Então, não é, por exemplo, importante que o paciente fique muito tempo deitado no quarto, lá, sem caminhar. Tem que caminhar no pós-operatório, isso é importante. Então, falando em um tempo cirúrgico, a gente tenta dar todos esses parâmetros para você evitar, ou seja, diminuir o máximo essa chance de isso ocorrer. Então, a gente usa a meia compressiva, usa a bota pneumática, usa o aquecedor de soro, porque o centro cirúrgico é um lugar muito frio, porque quem já fez cirurgia sabe como é que é. Então, se deixar aquele soro lá exposto, daqui a 1, 2, 3, 4 horas, está parecendo uma geladeira, aquele soro gelado entrando na veia da paciente. Então, a gente usa o aquecedor de soro para o soro entrar quentinho na paciente, enfim, não ter aquele agressão ambiental, né, daquele local para aquela paciente. Então, já é um ambiente cirúrgico, né, a cirurgia já é uma agressão para aquela paciente. Então, se a gente puder diminuir essa agressão do ambiente para ela, ou seja, um ambiente em que ela esteja confortável, que a perna esteja com aquela compressão para o sangue estar movimentando, enfim, tudo necessário para que ela possa fazer uma cirurgia mais longa, mas não tenha uma agressão do ambiente para ela. Então, em relação ao tempo cirúrgico, por exemplo, é preferível que a paciente fique só 7 horas de uma cirurgia, mas tudo bem controlado, do que às vezes 3 horas sob muita agressão, sem aquecimento de soro, sem uma manta térmica, sem uma bota pneumática, enfim. Então, mas em termos de tempo cirúrgico, nunca se deve se ultrapassar muito além das 8 horas. Eu falo assim, isso é uma coisa, eu vou falar aqui, outros vão falar, não, mas o tempo cirúrgico de 8 horas é muito tempo. Não deixa de ser. Só que se você usar os parâmetros corretos, né, de segurança, é possível fazer sim com tranquilidade, entendeu? Não. É porque assim, tem muita desinformação em relação a isso, né? Então, hoje aqui a gente fala pro super legão, né, o Carlos. Tá falando pro super legão, então tem que falar o termo mais simples mesmo, né? Sim. Que é pra galera, pra tirar dúvida das pessoas que assistem aqui o podcast, que ouvem o podcast depois lá no Spotify, né? Então, assim, isso é uma preocupação, né? Você não pode sair colocando tudo lá e fazer uma cirurgia de, sei lá, 13 horas, uma cirurgia gigantesca, né? Não pode, exatamente. Então, normalmente a gente faz um pré-operatório, né? Faz todos os exames para ver como é que está o risco cirúrgico daquele paciente, para ver se ele tem algum fator de risco, por exemplo, paciente tabagista. É um paciente que, na verdade, já teve lesões naquela veia. Existe um fator maior dele, por exemplo, fazer uma trombose. Paciente, por exemplo, que usa um anticoncepcional oral, tem que interromper pelo menos aí 30 dias antes, porque o anticoncepcional oral aumenta a chance de trombose também. Então, tudo isso no pré-operatório ser visto, para que aquela paciente possa correr o mínimo de risco possível para qualquer tipo de intercorrência pós-operatória, entendeu? Não, um espetáculo. E aí hoje, por exemplo, nessas cirurgias que você mais faz, assim, qual é o tempo de recuperação? Por exemplo, você faz muita mama também, né? E aí no caso da mama, tem... antigamente, eu lembro que não podia levantar, ficava não sei quantos dias sem levantar o braço quando você fazia uma cirurgia de mama, um silicone básico, né? Sim. Porque cirurgia, eu tô falando de cirurgia de mama, tem um monte de cirurgia de mama. Sim. Mas vamos destrinchar isso. Claro. Vamos começar pelas mamas, então, já que a gente tocou nesse assunto. Vamos começar pelas mamas. Mas, assim, tem um tempo hoje, um silicone
tem um tempo de recuperação, assim, para voltar a treinar, para voltar às atividades de vida diária? Como funciona isso? Porque antigamente tinha que ficar não sei quantos meses sem levantar o braço, Sim. não sei quanto tempo sem treinar braço, aí depois de não sei quanto... Como é que tá hoje a questão da recuperação de um silicone básico, assim, Carlos? Perfeito. A gente utiliza uma técnica de fast recovery, né, que é aquela cirurgia de rápida recuperação. Então, essa cirurgia envolve colocar o implante numa posição correta, no volume correto para aquela paciente, que caiba naquele espaço que a gente vai colocar o implante. E a paciente, na verdade, no mesmo dia já pode estar movimentando o braço, né? No mesmo, No mudou mesmo dia. então? Mudou. No mesmo dia já... Mudou. Não sou, como eu falei, não são para todas as cirurgias de mama, né? Então, assim, Não, aquela basicona. É a basicona. Exato. Aquela paciente que tem a mama pequena, que ela colocar somente o implante, enfim, resolver isso. Não tem que tirar a pele, que a gente chama de mastopexia, que, enfim, o paciente tem flacidez. Então, a cirurgia que a paciente só de mamoplastia de aumento. Só colocar o implante para dentro, que a paciente, enfim, tem mama pequena, quer um contorno melhor, que ganha um colo, enfim. Então, nessas pacientes, a gente pode fazer a técnica de fast recovery e nessa técnica de fast recovery a gente consegue fazer com que a paciente retorne rapidamente ao seu trabalho. Então, no mesmo dia, inclusive, a paciente pode estar movimentando sim o seu braço, não tem problema. E assim pode dirigir e tudo mais? Pode, não tem problema. Treinar não, né? Aí também já é demais, né? Treinar não. Assim, até alguns exercícios rapidamente pode voltar. Então, assim, o que a gente aconselha? Vai treinar a perna, porque você movimentando a perna, trabalhando a musculatura da perna, você já consegue trabalhar e ter até perda de peso, né? Enfim, que é uma musculatura grande, você sabe mais do que eu. Então, assim, é extremamente importante, a gente deixa, assim, trabalhar isso também. Então, assim, por exemplo, operou mama com essa técnica, se der para fazer essa técnica, já pode, para treinar a perna, já pode treinar rápido, assim, rápido. Claro que não vai botar o mesmo peso que ela colocava, enfim, botar um peso menor, mas só para não ficar parada, enfim, estimular a musculatura. Então, a gente normalmente fala assim, pode voltar, mas não precisa fazer muita força. Vai pra academia, assim, trabalha quase uma fisioterapia, assim, aquele pezinho mais levinho, só para estimular a musculatura, que é importante. Isso é sempre um estímulo para ela é importante. E aí, Carlos, você falou um pouco a gente falou da cirurgia simples de mama, né? Assim, de colocar silicone, que é só aumentar o volume, mas essas outras técnicas, por exemplo, uma mastopexia, né? Que você tira um pouco de pele, né? E aí o tempo de recuperação já é bem maior, ou não? É maior, sem dúvida, é maior. Porque, na verdade, envolve cicatrizes maiores, né? Então, assim, toda vez que envolve cicatrizes maiores, a gente tem uma preocupação maior em termos de cicatriz. A gente quer que a cicatriz fique boa. Então, se a gente liberar a paciente, inclusive, normalmente, existe um descolamento interno na mão. Por mais que a cicatriz fique pequena, fique fininha, mas lá dentro existe um descolamento maior. Então, eu preciso dar o tempo para aquela parte, a parte interna cicatrizar e não ter problema interno. Então, primeiro, para não gerar seroma, enfim, são complicações que podem acontecer de uma cirurgia de mama. Assim. Então, se a paciente não repousar no pós-operatório, isso pode acontecer. Então, e também em relação à cicatriz, a paciente normalmente quer a cicatriz fininha, quem não quer. Então, se movimentar, se você pensar, por exemplo, que um lado da mama está aqui, outro aqui, se começar a levantar o braço, esse lado vai puxar para cá e só para cá e vai começar a querer largar a cicatriz. Então, é preciso sim que a paciente fique com repouso, fique com o braço um pouquinho mais parado para dar tempo de cicatrizar, porque a cicatrização ela vai ganhando maturação com o tempo. Então, com 7 dias, por exemplo, se eu fizer força naquela cicatriz, ela abre, entendeu? Ela vai ganhar, na verdade, assim, 80% da força de resistência natural da pele, ou seja, aqui tem 100%, se fizer força não vai abrir. Então, ela vai ganhar 80% disso com 1 ano. Tá? Claro que a paciente não precisa ficar 1 ano sem movimentar. Com 3 meses, 4 meses, a resistência já está tão boa que ela consegue já movimentar muito mais. Antes disso, também pode movimentar, mas gradativamente. Então, assim, já vendo passo a passo, de paciente para paciente, avaliando de paciente para paciente, porque cada uma cicatriza de uma forma, não são todos iguais. Não é uma máquina. Então, aqui, cada um tem uma evolução X, enfim, cada paciente evolui de uma forma diferente. E aí um medo que muitos pacientes, assim, muitos clientes têm em relação à questão na cicatrização, a coisa da queloide, né? Isso é uma coisa genética, Carlos? Também é genético. Ou tem alguma coisa relacionada à alimentação? Porque tem muito mito em relação a tipo, não pode comer carne de porco. Isso é em termos de alergia na cicatriz. Existem alimentações que são mais alergênicas. Por exemplo, camarão, própria carne de porco, pimenta, muito condimento, são alimentos que podem gerar alergia, entre outros. Até amendoim, por exemplo, tem alimentos que normalmente até fazem bem no dia a dia, enfim, não tem problema, mas na cirurgia, às vezes, podem gerar mais uma inflamação um pouquinho maior. Então, não gera... Claro que se tiver uma cicatriz que vai gerar uma inflamação, ela pode também desenvolver uma cicatriz um pouco pior, né, inestética. Mas não quer dizer que aquilo ali vai gerar um queloide, enfim. E existe uma confusão muito grande entre queloide e cicatriz hipertrófica. Em geral, os pacientes falam queloide, né? Mas em geral é cicatriz hipertrófica. Queloide é quando aquela cicatriz, por exemplo, cortei na minha mão, aquela cicatriz começou a invadir o espaço assim, vizinho.
A cicatriz hipertrófica, eu cortei e ela fica alta somente em cima da cicatriz, que atualmente ocorre nas pacientes, né? E existem fatores de risco para isso, assim, ou coisas que vão desencadear uma cicatriz hipertrófica. Então, por exemplo, uma tensão maior, quando a cicatriz está muito tensa, você propicia a formação de uma cicatriz hipertrófica. Em relação ao queloide, por exemplo, é um pouco mais genético. Então, por exemplo, pacientes negros, pacientes asiáticos têm uma chance maior. Algumas regiões, por exemplo, região aqui o pré-external, ombro, até às vezes orelha também são regiões que podem desencadear um pouco mais cicatrizes queloidianas, entendeu? Essa coisa da orelha eu não sabia, cara. Às vezes Em tem. relação a morte, eu não sabia que tinha essa tendência em relação à região, né? Sim. Não tinha noção disso. Tem. Vamos lá. Aí a gente falou das cicatrizes, a gente falou da mama. Tem várias outras cirurgias também. Vamos começar, como eu te falei, vamos começar pelos peitos aí. Que é... E a mastopexia em L, que todo mundo fala também, que hoje acho que é a queridinha assim da galera, né? Sim. Que é o tipo de cicatrização. Sim. É uma técnica muito... Eu já ouvi falar que é uma técnica muito complicada, né, Carlos? Ela é, na verdade, sim, a cicatriz em L é uma cirurgia super antiga, na verdade. É antiga, só que pouca... assim, não é todo mundo consegue... Exato, não é todo mundo que fazia, na verdade, enfim. Foram adaptando novas técnicas da cirurgia em L. Obviamente, ganhou força, porque as pessoas querem hoje em dia cada vez menos cicatrizes, né? Antigamente, assim, grandes cirurgiões, grandes cicatrizes. A ideia era essa antigamente. Sério, cara? Juro por Deus. Hoje em dia, na verdade, assim, grandes cirurgiões, pequenas cicatrizes, a verdade é essa. Então, obviamente, cicatrizes menores, quem não quer uma cicatriz menor? Todo mundo quer uma cicatriz menor. Então, obviamente, com isso, você começou a voltar, né, a chamar a atenção à cicatriz em L na mão. É uma forma diferente de compensação. Eu acho interessante a técnica, mas não é para todo mundo. Eu acho que a técnica nunca pode ser... Não é para assim, não é para todo cliente. Todos os casos, exatamente. Porque, na verdade, tudo é uma compensação de pele. Eu preciso tirar aquela pele de alguma forma. Então, assim, a mastopexia é retirar de pele porque a pele está com flacidez. Então, eu preciso compensar aquela retirada da cicatriz, vai ter que compensar a pele para algum lugar. Ou, por exemplo, vou compensar para cá, porque tudo é técnica cirúrgica. Ou vou compensar em volta da areola, ou vou compensar aqui para baixo. Então, por exemplo, eu vejo algumas pessoas fazendo cirurgia em L, por exemplo, e a cicatriz em L vindo aqui para trás. Então, assim, não faz sentido na minha cabeça. Faz sentido, por exemplo, se for um L pequeno. Mas eu prefiro um pequeno horizontal medial, uma pequena lateral, do que uma L enorme para cá, minha opinião. É melhor, assim, esteticamente é melhor um pequeno T do que um L gigante, exato, né? Exatamente. Exato. Então não pode ser uma técnica para todo mundo. A gente tem que, obviamente, olhar para o paciente e falar, tudo bem, você cabe um L aqui menor, tudo bem, claro. Mas como fica muito boa aquela cicatriz, em geral, né? Você divide bem, tanto essa horizontal medial quanto a lateral, enfim, as duas ficam muito boas, eu acho, mas a técnica em L, assim, é bem legal quando bem indicada. Tá. Então, assim, tem as contraindicações, assim, depende do paciente, depende da pele, depende do tipo, vai depender de um monte de coisa, Para né? mim, então. foi o que você falou. Assim, eu prefiro um pequeno T do que um L gigante. Minha opinião é essa. Então, assim, se eu quiser botar um L para todo mundo, quem quiser botar um L, vai conseguir. Só que às vezes eu vou L lá para trás. Então, eu não acho interessante. Minha opinião própria, cada um vai ter sua opinião em relação a isso. Mas eu não acho interessante um L gigante. Eu prefiro, na verdade, um T aqui embaixo, tudo certinho, do que um L para cá, minha opinião. E o Carlinhos, seguindo na mama aí, o que é o tal do sutiã interno? Que a mulherada ficou numa tara com o negócio do sutiã interno, assim, que eu nunca tinha ouvido falar em relação a isso. E aí, já conversei com alguns amigos que são cirurgiões também, cirurgião plástico e tal, que faz muita mama e aí trocamos uma ideia sobre o tal do sutiã interno. Explica o que é não é Isso é um nome meio... que, na verdade, é nome popular, né? O pessoal, na verdade, a gente até usa esse nome, mas o pessoal hoje em dia, a questão de rede social, né, bota nomes para poder chamar a atenção das situações. Mas o que aconteceu, na verdade, foi o seguinte: as cirurgias da mama evoluíram muito, né? Então, começaram antes evoluindo em relação a implantes, depois em técnicas. Então, implantes, na verdade, eles procuraram cada vez mais ter algum grau de aderência. Os primeiros implantes foram aqueles implantes lisos, então assim, não tinha aderência nenhuma. Você colocava o implante ele começava a ceder porque não aderia no tecido em volta. E aí começava a cair. Começava a diminuir, exatamente. Ele não tinha uma sustentação. Aí começaram a lançar um implante texturizado, e aí viram, por exemplo, que você começou a diminuir chances de contratura capsular. Aí depois inventaram o implante de poliuretano, que ele faz uma aderência maior. Então tudo foi evoluindo em relação ao implante, não em relação à técnica, assim. É o que eu fui vendo, né, nos nossos estudos durante o tempo. Então, e aí viram, na verdade, que é melhor você usar um implante menos reativo
mais você utilizar técnicas que vão sustentar melhor aquele implante. Então, é preferível eu sustentar com o meu tecido aqui esse implante, enfim, do que às vezes, isso também é uma opinião. Cara, cirurgia plástica vai ser assim, uma opinião de cada um vai ter a sua opinião, não tem jeito. Isso é uma opinião minha que eu tenho, que eu prefiro colocar um implante menos reativo, porque esse implante de poliuretano, o corpo tenta absorver esse poliuretano com o tempo e, de certa forma, ele gera uma inflamação crônica ali. Quando fala inflamação, não é pus, nada não, assim, uma inflamação crônica naquele local. Então, assim, é um implante que dá mais reação. Então, é preferível colocar um implante com menos reação e você conseguir sustentar esse implante de outra forma. Então, por exemplo, sutiã interno. Então, como a gente viu, foi evoluindo em relação a isso, então hoje evoluiu-se de outras formas a cirurgia. Então, hoje, o que eu faço na minha prática, quando a gente fala de mastopexia, basicamente colocar aquele implante embaixo do músculo com uma alça muscular de sustentação. Com isso, eu já tenho um descolamento lateral bem menor. Aquele implante ele vai, com isso, cair menos para a lateral. Então, uma das queixas das pacientes, quando ela deita a mão, vem para a região da axila. Então, isso não vai acontecer porque vai ter uma sustentação melhor na lateral pelo músculo. Vai ter uma sustentação inferior também maior pelo músculo também. E aí a questão do sutiã interno, na verdade, é você fixar melhor aquele sulco. Porque, às vezes, o implante ele pode pesar naquele sulco e descer, chamar de quem passa aqui do sulco. E com isso, a gente fixando aquele sulco, dá uma maior sustentação e estabilidade. E aquele implante tende a descer menos, né, com o tempo. Então, tudo questão de estabilização do pocket, né, da loja do implante, para que o implante fique bem fixo e não caia com o tempo. Então, na verdade, é como se fosse uma técnica de sustentação, né? Isso. Só porque assim, o leigo vai escutar assim, o sutiã interno. Aí vai achar que vai botar um sutiã e vai subir a mão. Vai botar um sutiã por dentro. Porque assim, cara, hoje é tudo literal, né? Sim. Tudo literal. Então, assim, na rede social a gente tem que ter muito cuidado, né? Claro. Tem que ter muito cuidado, porque depois a gente vai tocando nesse assunto. Que é um assunto que eu acho engraçado. Que eu fico muito bolado. Assim, tu é o rei dos fakes, né, cara? Todo mundo fica te copiando, cara. Eu acho muito engraçado isso. Mas isso é bandido querendo pegar a coisa dos outros. Eu sei, mas é só com... Cara, mas é acima contigo, cara. É comigo, cara. É verdade, é comigo. Já tem uns 5, 6 lá. Tem gente que adiciona o fake. Tava até conversando com o paciente, que foi até engraçada essa história. O paciente tava lá, ele falou que ele foi lá até fazer a consulta essa semana. E aí ele falou que ele adicionou o fake. E aí, na verdade, a fake adicionou ele de volta. E, o cirurgião é gente boa pra caramba, me adicionou aqui de volta. Aí ele começou a pedir pro cara, tipo, Pix, entendeu? Aí ele falou, não, acho que eu vou fazer aqui. Aí ele foi pesquisou melhor, viu que não era eu. Mas, o cirurgião vai me dar um desconto aqui, me adicionou. Porque só questão de adicionar ele de volta, ele já tava achando Cara, isso é loucura. Então, realmente, cara, tem que tomar cuidado. É bom que todo mundo... Não, isso a gente tem que alertar, cara. Como tu é o... Eu falei, não, eu tenho que tocar nesse assunto porque Não, tem os fakes... É meio fora do assunto, mas, cara, tem que tocar nesse assunto porque tu é o rei do fake, cara. Eu não tenho nenhum amigo médico, cara, nenhum, com tanto... Cismaram comigo, cara. Cismaram contigo, cara. Doideira. Deve ser o mesmo cara, né, eu acho. Não sei, cara, não sei quem é. Não sei se você vai me ouvindo, cara, para com isso, pelo amor de Deus. Não dá, cara, mais. Escolha outra pessoa, cara. Depois vamos fazer um corte e o Carlinho vai postar isso. Dos fakes, né, Carlinho. Então, o sutiã interno, resumindo, sutiã interno é só uma técnica de sustentação, isso. Não é um sutiã que vai botar dentro do corpo, por isso que a gente tem que ter cuidado com rede social. Você sabe, Carlinho, que eu tenho um vídeo. Ele é um vídeo que eu fiz junto com um convidado aqui, é um corte, né, de um dos convidados, e ele viraliza em todas as redes, cara. Todas as redes que eu posto, esse vídeo viraliza. Assim, eu posto corte em todas as redes possíveis e imagináveis. E ele viralizou em todas as redes porque as pessoas não entenderam o vídeo. Tu acredita nisso? Como assim? Como assim não entenderam? Cara, não entenderam o vídeo, porque ele fala assim, quando você vai na academia... Primeiro dia, o que você vê? Nada, diferença. Segundo, nada. Terceiro, nada. Mas depois de muito tempo, 365 dias, você vai ver uma grande mudança. Porque as pequenas coisas, as pequenas ações... Ele fala... Enfim, o vídeo era para falar sobre consistência a longo prazo, sobre você criar um hábito. O vídeo essa era a parada. Sim. E, cara, o vídeo, toda vez que eu posto, ele viraliza porque as pessoas colocam assim, vocês estão malucos? Com uma semana eu já vejo diferença. Aí vocês estão doidos. Com 2 semanas eu já vejo diferença. Cara, é disputa pra ver quem é mais vaidoso. E aí o vídeo viraliza, cara. Assim, cada rede que eu posto, tá assim, 200 mil visualizações, 100 mil visualizações. Porque as pessoas não entendem o vídeo, cara. É muita viagem a parada. Eu acho muito foda, muito foda. Porque a vaidade é uma parada tão gritante, assim.
das pessoas que falaram, não, meu irmão, não, com 3 meses eu já vejo diferença, vocês estão errados. Cara, é muito louco. E aí assim, na rede social, tu escuta falando assim, sutiã interno, a galera vai viajar na parada, Sim, né? verdade. Não, isso é real. Em relação às possíveis complicações que uma cirurgia de mama pode... Porque, assim, por mais que seja uma cirurgia estética e que tenha, assim, todos os cirurgiões fazem numa quantidade muito grande, pode existir complicações. Quais são as mais frequentes que podem acontecer numa cirurgia básica de mama, assim, Carlos? Perfeito. Antes disso, cara, tocando nesse assunto, eu acho legal assim. Eu tava assistindo uma vez uma palestra do Dr. Duprá, num congresso e tal. Gente boa, ele, assim, eu não conheço ele pessoalmente, mas assim, pô, falando super bem lá no congresso. Ele fez uma analogia que eu achei muito legal, assim, do cirurgião plástico em termos de outros cirurgiões, né? Então, você pega, por exemplo, um cirurgião geral que está operando um câncer de uma paciente. Então, ele fez analogia assim, em termos de um pênalti, né? Então, assim, tem um goleiro e tem um atacante que está batendo pênalti, enfim, o jogador que está batendo pênalti pra bola. Então, o cirurgião geral, naquele momento, ele é o goleiro. Então, assim, ele tá ali para acertar, né? Para resolver aquele câncer. Mas se ele não acertar, cara, se não pegar a bola, cara, ele não é obrigação dele pegar a bola. Se ele pegar a bola, pô, ele é o salvador da pátria, mas ele não tem obrigação de pegar aquela bola. Então, o cirurgião geral, assim, ele tem que salvar ali, mas assim, se não salvar, a paciente estava doente, estava com câncer, enfim, ela já ia falecer de alguma forma. Então, o cirurgião plástico não, ele é o batedor de pênalti, eu não posso errar, cara. Tô aqui, eu não posso jogar para fora, não tenho essa chance do erro. A paciente chega, na verdade, pra gente com um problema, mas não é uma doença. A gente sabe que aquilo pode acarretar, obviamente, um baixo de autoestima. Então, assim, não é fútil a questão da cirurgia plástica, muito pelo contrário. O bem que ela faz, só a gente sabe como a paciente modifica, tá bem com a vida dela, na relação dela, no trabalho, como que isso modifica tão bom. Então, a gente não tem a chance para erro. Então, quando a gente fala de complicações, é extremamente importante que existem complicações, mas elas podem ser amenizadas se você faz aquela cirurgia da forma correta. Tem aqueles cuidados que você falou na cirurgia, lá com a bota de compressão. Exato. Então, isso são coisas até que vão causar complicações, não é nem assim, decorrentes da cirurgia, mas as complicações da cirurgia. Então, assim, por exemplo, cirurgia da mama. O paciente pode evoluir com uma necrose de areola, assim, a areola morrer, não chegar sangue na areola, a areola morrer. Ou seja, ela pode gerar, assim, abertura de cicatriz por algum motivo. Pode gerar seroma naquele implante se a paciente, enfim, não fizer repouso. Então, o que é o seroma, cara? Seroma, na verdade, é um líquido naquela região, enfim, que vai ficar drenando durante um tempo. Tá? Na verdade, existe um líquido no nosso corpo, né? Então a gente pode ter um acúmulo naquela região e aquilo ficar drenando um tempo. Se a paciente normalmente faz mais movimento, faz mais atrito, por exemplo, no implante, faz mais atrito naquela região, pode acabar gerando isso. Tá? Então, é importantíssimo então, entender que o processo cicatricial, a gente estava até conversando com isso, né, antes, sobre o imediatismo que as pessoas querem em relação a resultado, né? Em relação a tudo, na verdade. Antigamente, para poder ligar na televisão, ligar o ar-condicionado, tinha que sair aqui, andar até lá, apertar o botãozinho, ligar. Aqui, hoje, depois, controle remoto. Então, a tecnologia evoluiu muito rápido, mas a recuperação do nosso corpo, até existem técnicas novas, coisas que a gente pode fazer, assim, lançar mão para que evolua mais rápido, mas existe obviamente a tecnologia evoluiu muito mais rápido que o nosso corpo consiga evoluir em termos de recuperação cirúrgica. Então a gente tem que entender que não existe um imediatismo, tanto em resultado, também tem que ter um repouso maior no pós-operatório. Então se a paciente achar que, por exemplo, que uma semana está tudo bem e vamos embora voltar para a vida, está errado. Porque tô me sentindo bem, beleza. Isso acontece, porque muitas vezes a paciente não sente mais dor, depois de uma semana, um incômodozinho, uma pressãozinha, mas não está sentindo mais dor, então para ela, cara, isso é quase 100% das pessoas. Tá tudo bem, se eu não tô sentindo dor, a dor é um limitante. Então, às vezes, é até importante que a paciente sinta dor assim, no pós-operatório, porque ela vai ficar mais quietinha. Quando não sente dor, tá tudo bem. Ih, cara, já tá tudo bem, vou começar a fazer tudo, achando que fosse vida normal. Vou só te interromper por conta. Claro. Tu falou essa coisa da dor. Meu pai, a gente passou por uma situação muito complicada com meu pai, né? Ele teve um câncer de intestino, né? Uhum. E aí, cara, fez lá a operação, né? Colocou aquela bolsa, né? Enfim, colocou a bolsinha lá, aquela coisa toda. E aí tinha acabado de fazer a cirurgia e o médico falou assim: olha, só toma esses remédios aqui pra dor, caso você sinta dor, né? Se você estiver incomodando e tudo mais. Aí minha irmã chegou lá um dia lá pra dar banho nele, pra cuidar dele lá e tudo mais. Ela falou: e aí, pai, como é que você tá? Tá sentindo dor? Tá tudo bem? Não sei o que lá. Eu falei:
Hoje eu não tô muito legal, não. Tô sentindo um pouco de dor e tal. Ah, sério, a cirurgia tá incomodando? Não, meu joelho, cara, meu joelho tá doendo pra caramba. Eu falei, mas cirurgia? Ah, na cirurgia eu não tô sentindo nada. Um dia de cirurgia de câncer de intestino, cara. O velho é muito Highlander, sacou? E aí deve acontecer isso, né? Pô, se ele não sentiu, imagina se ele Cara, cirurgia bizarra, né? Grande, ele não sentindo nada lá. Mas é impressionante, que o nosso corpo realmente ele é fantástico. Então, ele faz uma cirurgia enorme, descolamento, retirada de pele, tudo, a paciente 2 dias depois tá bem, sentindo nada. Isso faz com que ela sinta bem pra fazer as coisas. Então, assim. Mas não pode fazer, não pode, cara. Exatamente. Não pode. Essa semana eu atendi uma cliente, né, Carlos, que é o seguinte, ela veio pra cá pra tratar comigo, primeira vez que ela veio, né, justamente pra se proteger do pós-operatório, porque assim, ela vai fazer uma cirurgia grande, então ela vai fazer mastopexia, vai fazer abdominoplastia, que são cirurgias grandes, e ela vai ter que ficar 3 meses sem treinar, né, nesse caso. Então, quando eu fui montar a dieta para ela, era justamente uma dieta para proteger ela do ganho de peso, porque vai parar de fazer aquele atividade física, porque não pode fazer, né? Claro. E realmente tem esse tempo todo de recuperação, eu já falando nessa coisa da recuperação que a gente falou, né? Que é uma cirurgia, ela falou que vai botar mama com mastopexia, mama e silicone e mais abdominoplastia. São 3 meses sem treinar, que ela falou. Sim, é necessário um tempo maior. Tem que fazer esse tempo mesmo, né? Tem que fazer esse tempo Então, mesmo. se a Dani estiver assistindo aí, ó, já sabe que são 3 meses mesmo. Não inventa. Pode até ser que nesse processo de evolução ela evolua muito rápido e você possa liberá-la antes. Mas o ideal é que você bote assim, ó, 3 meses. Bota 3 meses sem malhar e se evoluir mais rápido, assim, cara, beleza, pode voltar agora. Então se programa para não malhar 3 meses, mas vendo dia a dia o paciente. Tem paciente, por exemplo, que tem, sei lá, acumula mais líquido, que recupera mais devagar, a cicatrização é um pouco mais lenta, e o paciente que cicatriza super rápido, absorve o líquido rápido, todo aquele edema vai embora rápido. Então, nessas pacientes, provavelmente, a cicatrização, a recuperação cirúrgica vai ser mais rápida, a gente já consegue liberar um pouco mais rápido. Mas isso existe um limite, óbvio. Não vai ser nunca antes do que um mês, enfim, 1 mês e meio, porque ela precisa daquele tipo de recuperação para a cicatrização interna estar ocorrendo, entendeu? É por isso que você falou, é uma cirurgia com cicatrizes grandes, né? É uma abdominoplastia, você faz um corte enorme, né? Faz um corte, faz um descolamento interno, normalmente quando faz abdominoplastia, faz a aplicatura, naquela diástase, que é aquela separação da musculatura. Então, assim, dentro, não é só o cortezinho que tá lá, dentro tem tudo descolado para poder colar novamente. Então, assim, Então, muita coisa. como é que é a abdominoplastia, então, assim? Explica mais pro leigão, assim, como é que funciona uma abdominoplastia? Porque, assim, tem a lipo que a galera faz, vai lá, tipo, tira só a gordura, só tira aquela gordurinha aqui subcutânea, e tem a abdominoplastia, que é uma cirurgia muito maior ali, né? Sim, de forma bem rápida, na verdade, assim, em geral são pacientes que já gestaram, né? Tô falando assim, mulher e homem também, assim, então, homem também pode ter essa diálise, mas normalmente, sim, mulher que já gestou, já teve filho, normalmente, para acomodar, né, o crescimento do bebê, às vezes você tem uma separação da musculatura, né, dos 2 ventres musculares. Então, normalmente, eles se separam e podem voltar. Às vezes não voltam por completo, acaba ficando uma separação maior entre os 2 ventres musculares, que a gente chama de diástase. Então, essa separação acaba gerando uma flacidez de parede abdominal. E aí tu pode secar, que vai ficar com aquela coisinha ainda. Não tem jeito, cara. Então, assim, inclusive, por exemplo, tem pacientes que podem começar a ter dor lombar, porque você, perdendo a sustentação anterior, né, da musculatura do abdômen, todos os órgãos, tudo eles começam a ir para frente também. E a coluna vai junto. Então você começa a ter pacientes que têm dor lombar por conta de diástase, e você corrigindo essa diástase, começa a melhorar a dor lombar, porque você começa, de certa forma, ter uma sustentação anterior para não de contraponto, né, daquela coluna. Então melhora. Então são sequências, por exemplo, de uma diástase, essa realmente flacidez da parede abdominal. Então na abdominoplastia, em geral, a gente faz aquela incisão lá embaixo, faz o descolamento para a gente poder criar esse túnel até aqui em cima, porque os 2 ventres musculares vêm até aqui em cima, ou seja, a diástase é lá de cima até embaixo, em geral. Fazemos a aplicatura. O que é a aplicatura? Juntar aquela musculatura novamente, né, botá-la no meio, com isso ganha resistência, melhora aquele core, né, ou seja, da musculatura toda do abdômen e corporal, e depois a gente tira aquele excesso de pele, que normalmente o paciente tem uma flacidez, tira aquele excesso de pele, enfim, coloca um bico de volta com uma técnica específica e, enfim, fica aquela cicatriz lá embaixo, né? Normalmente embaixo da calcinha, deixar sempre escondida. E aquela cicatriz que a gente deixa lá dentro do umbigo. E normalmente a gente associa essa cirurgia com lipoaspiração, porque a abdominoplastia, ela tira a pele, mas se não fizer uma lipo, por exemplo, da cintura, ela fica aquele abdômen quadrado, aquela paciente quadrada. Então, para ganhar contorno corporal, a abdominoplastia não vai resolver muita coisa, realmente é com a lipoaspiração em conjunto. Então, é uma cirurgia extremamente combinada, né? Então, assim, é muito fácil combinar essa cirurgia, muitas pessoas combinam essa cirurgia, né? Lipoaspiração com abdominoplastia,
porque as duas se juntam, cada uma com a sua função, mas para dar o resultado final é importante juntar. E aí, quanto tempo dura uma cirurgia dessa nesse caso? Depende da paciente. Não, assim, tirando a questão da mama, só abdominoplastia. Abdominoplastia. Quando vai ser abdominoplastia, normalmente acaba associando com lipoaspiração. E se você faz lipoaspiração dessa região, por mais que tenha nomes diferentes, abdômen, flancos, enfim, e dorso, é um corpo, né? Tem um corpo, é um só. Se eu fizer só no abdômen, o paciente vai virar de costas, vai estar cheio de gordura aqui, o paciente não vai gostar. Então a gente tem que normalmente faz uma lipoaspiração da região do dorso, da região dos flancos, do abdômen e faz depois também a abdominoplastia. Então, como faz essas duas cirurgias juntos, em geral, leva em torno de 5 horas, mais ou menos isso, 5 horas e pouco. Fazendo assim, bem feito, a cirurgia assim, com calma, enfim, com todos os detalhes, leva mais ou menos isso. Então, assim, é uma grande cirurgia. Não, então, cirurgia grande. E outra coisa, a gente estava trocando uma ideia anteriormente ali sobre essa coisa da lipo que você tinha falado, né? Da coisa da gordura visceral e da gordura subcutânea. Explica pro nosso ouvinte, assistente, para a audiência aí, qual a diferença, onde a lipo ela vai ativar. Porque você tinha me falado assim, pô, Pet, às vezes a gente faz uma lipo ali, pode perder um pouco de sustentação de colágeno, então não é todo mundo que pode fazer também. Então fala um pouquinho sobre essa coisa dessa diferença das gorduras aí, Carlinhos. Perfeito. Então existe uma gordura, na verdade, que está intra-abdominal, ou seja, está entre os órgãos ali, que é uma gordura que a gente não mexe, né, numa cirurgia, muito pelo contrário, a gente fica longe dela, porque é uma gordura que está abaixo da musculatura, está dentro do abdômen mesmo, e é uma gordura que você vai ter que perder com dieta, com exercício físico. É dessa forma que perde essa gordura. Que essa gordura visceral, aí a gordura visceral. É visceral, que é o famoso, é o que dá o estômago alto, né? Que a galera fala. A barriga de chuva. Normalmente essa gordura que está né? Que está na gordura visceral. Bom, e existe a gordura, na verdade, subcutânea, aquela gordura que a gente vai fazer, enfim, trabalhar na lipoaspiração. Que é essa que a gente consegue pegar, né? Exato. É que a gente pega e vê a dobra, né? Exatamente, isso aí. Então, é essa gordura que a gente vai trabalhar na lipoaspiração. Então, se a paciente, por exemplo, tiver muita gordura visceral, automaticamente ela vai estar com a barriga estufada. E a lipoaspiração não vai resolver, porque ela vai limpar essa região da frente, mas vai continuar o seu olhar de lado vai continuar ainda abaulado, porque a parte interna... E normalmente esse tipo de paciente não faz dieta, não faz exercício físico, ou seja, a musculatura também está com flacidez. Então, além de ter mais gordura lá, está flácido na frente, então aquilo fica sempre abaulado. Então, se ela começar a malhar, vai ganhar resistência muscular, vai começar a perder a gordura visceral, automaticamente aquela barriga ela entra. Então, isso é importante entender de fato, é uma coisa bem importante, essa diferença entre gordura visceral e essa gordura que a gente faz da lipoaspiração também. Não, show. Então, tem que, assim, não é só chegar lá fazer a consulta com o Dr. Carlos e achar que vai... Tem que fazer a parte também, né? Sim, e uma coisa que é importante também entender é a qualidade da pele. Então, assim, isso assim, a paciente tem muita dúvida em relação a isso. Lipoaspiração e flacidez de pele não combinam, não andam de mão dada. A gente precisa de uma pele boa, igual um elástico, cara. Se a gente pegar um elástico, por exemplo, velho, você vai puxar aquele elástico, vai soltar, ele vai voltar até metade, depois ele cansou e já não volta mais, ele não consegue voltar. Você pega um elástico novo, você puxa e ele volta. Então você pega uma paciente, normalmente, isso é uma regra, mas uma paciente mais jovem, em geral tem mais colágeno naquela região, tem mais elastina. Aquela pele, por exemplo, não passei por uma gestação ainda, ou seja, já estiquei e a pele teve que voltar. Tive 3 gestações. 3 vezes isso. Aquela pele sofre com isso, entendeu? Então você pega uma paciente no livro, ou seja, que nunca teve um bebê, paciente que nunca teve, né, obesidade, ou seja, aquela paciente não teve que esticar e voltar, normalmente a pele dele é boa, então a gente consegue fazer uma lipoaspiração até dar aquela light, enfim, lipo HD, não muda nada. Vamos chegar nesse assunto aí, vamos a gente pode fazer esse tipo de lipoaspiração em geral nesses pacientes, se ela tiverem no peso ideal, porque aquela pele vai voltar e vai grudar, igual como fala assim, se você botar uma calça lycra, que é aquela de ginástica, e tiver malhado com aquela perna bem malhada, você vai conseguir ver toda a musculatura. Se a paciente pode ser forte, botar uma calça de pano, vai cair direto, você não vai conseguir ver nenhum tipo de definição, a mesma coisa. Então a pele tem que ser igual uma calça de lycra nas mulheres, botar aquela calça para poder grudar e pegar e mostrar a musculatura, enfim, que a gente está desenhando por baixo. Se tiver flacidez, aquilo a gente pode lipoaspirar, aquela pele vai cair, ela não vai grudar. Então assim, é importante entender que existem indicações. Não são todas as pacientes que a gente pode lançar mão de uma lipoaspiração e nem de uma lipoaspiração, enfim, HD, ainda mais uma lipoaspiração HD. Explica um pouco, já que tocou nesse assunto, aprofunda um pouco mais a lipo, qual a diferença de uma para outra. Perfeito. Que agora tá bombando, cara. A lipo HD tá um negócio, tá bombando pra caramba, né? Todo mundo quer fazer lipo HD. Não é qualquer pessoa que pode fazer. Não, sem dúvida, não é. Então, assim, se a pessoa chegar com um sobrepeso muito grande, assim, com muita gordura naquela região, com a musculatura
fraca, então de repente não tem indicação de fazer, né? A lipo HD, então, seria aquele refinamento, aquele finalzinho ali, Carlos? Não, na verdade é o seguinte, a lipoaspiração começou, né, quando ela começou a ser feita, em termos corporais e tudo, de uma forma bem breve, a gente fazia, por exemplo, fazia lipoaspiração como um todo, a gente lipoaspirava tudo de forma igual. Então a gente pegava o pinch test, né, que eu olhava no final da cirurgia a quantidade de gordura que ainda tem ali, era tudo igual. Aqui, qualquer lugar, tudo igual. Aí ficava aquela barriga chapada sem desenho nenhum. E ficava estigmatizado, né, que a paciente tinha feito uma lipoaspiração. Você via essa barriga de lipo e tal, você conseguia ver. E aí, com o tempo, foram, enfim, mudando as técnicas. Na verdade, a cânula da lipoaspiração é a mesma cânula. Não muda nada, na verdade. É só a forma como você faz a lipoaspiração. Então, você faz áreas negativas e áreas positivas. Então, por exemplo, se você pegar um corpo atlético, existem áreas negativas. Quais são elas? Então, normalmente, assim, as áreas positivas são as áreas onde tem um músculo, ou seja, aqui o reto abdominal. As áreas negativas é entre o reto abdominal, na lateral, nas semilunares, enfim, naquela entradinha, por exemplo, que a gente chama. Enfim, então a gente vai trabalhar áreas positivas e áreas negativas para poder simular que a paciente tem um corpo mais atlético. Na verdade, eu não estou colocando músculo ali. Eu tô Parece que dá essa impressão, né? Dá. Exato. Esse que é o lance. Então, na verdade, e é até importante entender também que a lipoaspiração HD é para dar uma naturalidade. Não pode ultrapassar o limite e ficar aquele abdômen que fica sem estar natural. Você fala assim, agora tem com a barriga de lipo HD, não tá legal. Porque você sabe que não é natural. Então, o ideal, assim, você deixar natural para a pessoa. Se a pessoa tem, por exemplo, um braço tá um pouquinho mais gordinho, a perna tá um pouquinho mais gordinha, vai deixar o abdômen trincado, não combina, cara. Tem uma coisa fora do lugar, ele não tá legal. Então, nessa paciente, por exemplo, você pode fazer uma lipoaspiração de uma definição um pouco menor. O que seria isso? Vou fazer uma linhazinha aqui na central, um pouquinho na lateral, mas, cara, nem pensar em fazer alguma coisa de quadradinho, porque não vai combinar com a paciente isso aí, entendeu? Não tem por que fazer. Porque a gente vê, às vezes, na internet umas coisas meio bizarras, né? Sim. Assim, a pessoa, cara, tu vê que a pessoa não tá com... Não tá rolando. Não tá rolando, cara. Não tá combinando ali. O resto não tá. E aí tem aquele abdômen, cara, assim, todo... que parece que é músculo aquilo ali, né? Exatamente. Então, o que a gente faz? A gente deixa uma camada um pouquinho maior de gordura, por exemplo, logo em cima do músculo, então a gente palpa. Então, para fazer isso, o paciente tem que ter uma musculatura por baixo, para poder palpar e saber onde está aquela musculatura. E com isso a gente consegue, de fato, deixar uma camada um pouquinho maior de gordura em cima do músculo e nas regiões onde, porventura, deveria ter músculo. Então, a gente consegue realmente melhorar isso. Pode até, por exemplo, um paciente não tem um peitoral bem definido, pegar um pouco de gordura e colocar na região do peitoral para poder dar um pouquinho de definição também, né, no paciente masculino em geral. Então, a gente pode trabalhar deixando linhas de lipoaspiração, porque o abdômen vai ter um aspecto mais atlético. Essa seria mais ou menos a diferença. Não, então, essa do peitoral eu não sabia. Eu achei que normalmente você tirava daqui e colocava mais no bumbum, mas não sabia que dava pra fazer. Normalmente, assim, mulheres e homens podem colocar no bumbum, e mulheres, em geral, a gente coloca mais para fazer assim, uma linha de clivagem, um pouquinho, quando a gente associa, por exemplo, cirurgia da mama, tá? Então, a gente vai fazer uma gordurinha, coloca um pouquinho na linha de clivagem, pode ser feito, que a gente chama de cirurgia híbrida, que é implante mais gordura, mas nos homens, se a gente quiser melhorar o peitoral mesmo, dar um pouquinho mais de definição, parece que tá aquele abdômen mais, a musculatura do peitoral mais malhada, a gente pode também aplicar um pouquinho de gordura nessa região, entendeu? Com o tempo, depois o corpo, essa gordura, o corpo vai... vai tirando? Vai tirando também ou não? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Porque, por exemplo, assim, você faz uma lipo lá no... Fez uma lipo, tal, HD, maneira e tudo mais, e aí botou um pouquinho lá pra dar aquela empinada no bumbum, assim. E aí, com o tempo, depois o corpo vai eliminar isso aí ou não? Então, perfeito. Na verdade, a gordura é uma célula viva, né? Então, eu tô tirando uma célula viva de um lugar, eu preciso que ela sobreviva enquanto ela tá ali e sobreviva depois que eu enxerte ela no lugar que ela vai ficar. Então, nesse processo, tudo tem que ser bem feito. Então, a coleta da gordura tem que ser bem feita, a forma como você processa aquela gordura tem que ser bem feita, e a forma como você injeta aquela gordura tem que ser bem feita. Se você pular etapas, obviamente aquela célula vai morrer naquele caminho, ou quando se você jogar da forma errada, também vai morrer, e obviamente você vai perder resultado. Ou seja, coletada aquela gordura, tirou aquela gordura, ela vem junto com o líquido, porque você, para fazer lipoaspiração, você injeta um líquido naquele subcutâneo, né, na área da gordura, e tira o líquido junto com a gordura. Se eu injetar água aqui, vai fazer um bolão aqui, daqui a 5 dias aquele foi absorvido, perdeu tudo. Então, assim, se eu injetar gordura com muito líquido, vou fazer aquele volume enorme ali, fazer a fotinha, mas daqui a pouco, pum, aquilo absorveu tudo. Então, qual é a ideia? É injetar gordura com menos líquido. Então, tem gente que decanta, eu gosto de coar aquela gordura, então tiro todo o líquido possível daquela gordura. A gente faz um protocolo que a gente aplica um pouco de ozônio para poder melhorar a vascularização dela, enfim, a oxigenação dela. E depois a gente injeta. Se eu injetar, por exemplo, em bolos, eu sei o que é bolos. Pega aquela gordura, jogar, tipo, fazer um bolão ali naquele local. O que vai acontecer? Aquela célula de gordura que está lá dentro, envolta as outras células,
não tem vasos da região receptora chegando nele para nutrir. Aí então, morre. Morre, exato. Então, aí você tem necrose de tecido lá dentro, aquilo vai tudo morrendo, entendeu? Então, assim, você tem que aplicar em filetes. Você vai aplicando em filetes para todo o tecido aqui em volta nutrir essa gordurinha. Então, em palitos, vai voltando em palitos devagarzinho, dá mais trabalho, leva mais tempo, mas é isso que tem que fazer. Então, a gordura, ela sobrevive. O que acontece muitas vezes, por exemplo, se a paciente opera acima do peso, a célula de gordura ela consegue fazer hipertrofia, igual o músculo, aquela célula consegue crescer e diminuir. Então, se eu operar uma paciente, por exemplo, acima do peso, pegar aquela gordura desse tamanho e colocar ela no bumbum, me animei, estou muito feliz com a cirurgia, eu quero emagrecer. Vou começar a perder peso. Aquela gordura, ela guarda a memória de onde ela veio. Então, por exemplo, tirei aquela gordura do abdômen, por exemplo, coloquei ele no bumbum, se a paciente engorda muito, emagrece muito no abdômen, por exemplo, aquela gordura também vai sofrer isso. Então, se começar a emagrecer, aquela gordura também vai diminuir também um pouquinho. Comecei a engordar, aquela gordura cresce de novo. Então, por isso que eu sempre falo assim, a cirurgia de contorno corporal, aí mama, abdômen, lipoaspiração, tem que operar mais próximo possível do seu peso ideal. Não adianta você fazer a cirurgia e você, enfim, depois querer perder 10 quilos. Acima de 5 quilos, principalmente, você já tem uma perda muito grande de resultado, né, de cirurgia de contorno corporal. Diferente de nariz e tal, que são cirurgias, enfim, não importa se o paciente está acima do peso ou não, porque aquilo não vai mudar. Não tem gordura para mudar isso. Mas essa cirurgia de contorno corporal, sim. Então, na verdade, aquela gordura fica assim, quase de eterno mesmo, fica muito tempo, se você fizer da forma correta, entendeu? Então fica. Acontece também, né, Carlos, assim, como você falou daquela coisa do imediatismo que as pessoas têm de querer chegar, cara, vou lá no Dr. Carlos, vou marcar minha cirurgia, vou fazer a cirurgia e depois uma semana depois vou estar comendo um monte de pizza com cachorro quente, me entupindo de álcool, né? Então fala um pouco dessa coisa pra galera, né? Porque eu acho que a cirurgia plástica, né, como você falou, para recuperar ali a autoestima da pessoa, isso é fantástico. Mas não é só isso, né? Tem que mudar a questão do hábito ali. Tem que encaixar o hábito da alimentação, tem que encaixar o hábito do exercício, senão vai ter que voltar lá para corrigir, porque vai dar problema, né? Eu costumo falar, sou bem sincero na minha consulta, né, com meus pacientes, então assim, se ela quer chegar, fazer a cirurgia, para ali dar um ponto final e voltar à vida que ela tinha, por exemplo, de comer besteira, de não fazer exercício físico, melhor nem fazer a cirurgia. Vai gastar o dinheiro dela, vai gastar o tempo de pós-operatório, enfim. A cirurgia, por mais que você controle todos os riscos, tem um pequeno risco, enfim. Então não vale a pena, cara, fazer isso. Você tem que, na verdade, levar a sério. Então a cirurgia, ela pode ser, na verdade, um incentivo para você ter mudança de hábito de vida, e normalmente eu peço que a paciente já comece a mudar o hábito de vida antes de fazer a cirurgia. Ganhar força muscular, começar a dieta e depois, se você estiver acima do peso. Tem paciente que já chega bem, já malha, tem um nível bom de educação, né? De questões de recuperação, de trabalhar a parte muscular e tal. Mas tem pacientes que não querem, assim, fazer a cirurgia, ganhar o resultado e achar que acabou, é só a cirurgia. Não é isso. Como você falou, não é isso. Então, de fato, pode fazer cirurgia? Sim. Mas tem que vir junto uma boa alimentação, trabalhar a musculatura para você atingir o topo da montanha. Senão você vai chegar aqui no meio e normalmente as pacientes hoje querem chegar no topo da montanha sem sofrer, né? Sem subir, assim, enfim. Porque dói, cara. Dói comer bem às vezes. É mais fácil comer mal, um fast food é mais rápido, às vezes é mais saboroso, tudo que é doce é melhor. Dói para academia, pegar pesado, dói também, mas é importante, cara. Você quer atingir o resultado, isso é importante. E muitas vezes, assim, 50% é isso. A cirurgia é 50%, o restante é 50% da paciente também, entendeu? Não adianta. Se não trabalhar depois da parte, vai perder resultado. Já aconteceu, né? De você mandar um cliente para mim, né? Que você fez a cirurgia com ele e tudo mais. E aí ele começou a engordar, né, loucamente, né? Sim. E hoje esse cliente, ele tá um espetáculo, tá? Tá um espetáculo. A cirurgia, cirurgia, ele tava estragando a cirurgia, mas a gente conseguiu reajustar a cirurgia do Dr. Carlos, barriga fininha. Então, assim, tem aquele problema, assim, Carlos, isso é real, cara. Por exemplo, a gente tira os adipócitos daqui, né? Tira essas célulazinhas de gordura da região. Uhum. E aí a pessoa, quando volta a engordar, ela começa a engordar em outras regiões, assim, menos convencionais, ou isso é lenda? Então, porque eu já tive essa percepção do super leigo, porque eu sou leigo nesse assunto, tá? Sim. Mas eu tive essa percepção, sei lá, de pessoas que, cara, tiraram muito daqui, e aí quando começaram a engordar, cara, sei lá, antebraço, ficou uma gordura ficou uma coisa meio estranha. Depois isso é real ou foi só uma percepção de leigão, assim? Então, perfeito, essa é uma questão muito interessante. Quando você faz uma lipoaspiração, você, como você falou, você tira mais adipócitos, né? Células de gordura daquela região. Você tira, aquele adipócito dali não tá mais ali. Saiu. Saiu, Então diminuiu a quantidade de células ali. Então tem menos células
que se eu começar a comer besteira para fazer hipertrofia, crescer no primeiro momento. Então, no primeiro momento, quando você passa uma semana comendo mal, na verdade, aquelas células não replicaram mais, elas fizeram hipertrofia. Então, elas conseguem fazer hipertrofia e hipotrofia, igual, como eu falei, igual o músculo. Então, no primeiro momento, elas crescem de tamanho. Muitas vezes, por exemplo, sua percepção, sei lá, se você tá gordo ou não, você olha em frente ao espelho, você olha a barriguinha aqui, não tô gordo não, tô bem. E você não percebe o restante. E, na verdade, assim, aqui essa região, mesmo você comendo besteira, vai vai ser mais lento o crescimento nessa região, né, de gordura, porque tem menos células para fazer hipertrofia. Então você não vai se ligando, mas você vai engordando as outras regiões, porque se eu não fizer lipoaspiração no braço, por exemplo, tem a mesma quantidade de células de gordura ali, então elas vão crescer mais ali. Então se a paciente não tiver essa percepção, de ela só olhar num lugar, por exemplo, para ver se ela está acima do peso ou não, ali no espelho aqui, a barriguinha tá boa ainda, tá tudo bem. Mas, cara, o braço tá ficando enorme, porque tá comendo besteira assim, e não tá crescendo no abdômen, porque não tem mais células de gordura ali suficiente para poder fazer uma grande transformação naquele local. Depois de um tempo que ele vai crescendo, ela começa a perceber. Mas por isso que a gente fala, tá crescendo em outros lugares da gordura. Não, porque tem mais células de gordura naquele local. Então ela tá, na verdade, comendo mais do que deveria, entendeu? Então está crescendo por causa disso, porque tem mais células de gordura naquele local, mas não muda o crescimento. Muda porque tem mais células de gordura naquele local que você não fez a lipoaspiração, entendeu? E assim, Carlos, assim, gordura localizada não tem jeito. É consultar com o Dr. Carlos, né? Não existe suplemento, não existe treinamento para tirar a gordura localizada, né? Cara, é a cirurgia. Cara, gordura localizada é o principal indicação para uma lipoaspiração. Essa, na verdade, deveria ser uma das principais, acaba que a gente extrapola um pouco. Tipo a única, né? Mas a gente extrapola um pouco. Então, realmente, cara, tem gordura, por exemplo, do culote, por exemplo, você pode ficar 10 dias soterrado, vai sair lá sem fome, mas vai lá, tá, o culotezinho ainda tá ali. Porque tem regiões realmente que tem uma grande dificuldade de sair aquela gordura. Então, por exemplo, culote, às vezes os flancos, são regiões, na verdade, de gordura localizada mesmo, é difícil de sair. Por mais Então, que você o culote, eu já vi coisas, conversando com alguns amigos, que realmente o culote é a pior de todas, assim, disparada. Em termos de, assim, de acúmulo de gordura, é um dos piores. É tipo, paga IPTU e tudo, né? Aquela gordura que tu emagrece e tá ali. tá ali. Não sai. Então, essa é uma indicação excelente para lipoaspiração, assim, culote, então são regiões que, de fato, o paciente pode malhar, comer bem, mas vai estar aquele culotezinho, não vai sair, se ela tiver essa predisposição, né, dela mesmo, então não vai sair. Ô, Carlos, tem aqui, ó, temos uma pergunta aqui. Diga. O Michel Isaías está falando aqui, ó, pede pro doutor falar sobre lipolaser. Me perguntaram isso e eu não sabia por onde começar. A lipolaser é a mesma coisa que lipo-HD ou é um outro procedimento? Perfeito. Então, na verdade, vieram, né? A indústria percebeu que a lipoaspiração acabou ultrapassando alguns limites, né? Então, assim, saiu da gordura localizada e começou a fazer mais lipoaspiração. E umas pacientes, na verdade, têm flacidez de pele e querem fazer lipoaspiração. E como eu falei, flacidez de pele com lipoaspiração não funcionam bem. Então, começou a serem criadas algumas máquinas para auxiliar na retração de pele. Então, o laser, o Renuvium, o BodyTite, enfim, são várias máquinas que tem cada uma com a sua energia específica. Então, o laser com laser, o BodyTite com radiofrequência, o Renuvium com plasma, enfim. Mas com uma ideia em geral que é aumentar a retração, ou seja, a contração daquela pele. Igual, por exemplo, um bife que eu pego desse tamanho, jogo na panela e vai diminuir. Então, a ideia mais ou menos é aquecer de uma forma bem simples. Joga ali para poder aquecer aquilo ali, e contrair um pouquinho, cada um com a sua ação ali, mas de forma bem simples é isso. A gente tentar retrair um pouco aquela pele para recrutar aquela pele que ficaria com flacidez após uma lipoaspiração. Então, beleza. Então, em relação ao lipolaser, a gente atua usando o laser. O laser específico que a gente utiliza tem duas funções. Uma, a gente quebra aquele laser, quebra aquela gordura antes, na verdade, e depois a gente vem com a câmara de lipoaspiração, tira aquela gordura, depois vem na função de retração mais superficial e vai fazendo com que aquela pele ganhe força e retraia um pouquinho mais. Então, em pacientes que têm uma flacidez leve, a gente pode utilizar e tentar ver se aquela pele vai fazer uma retração. É certeza que aquela pele vai retrair? Não. Tem paciente que retrai muito bem. Por exemplo, o Renuvium, ele diz que você vai retrair de 20% a 80%, uma janela muito grande. 20%, exatamente. 20%, por exemplo, você vai olhar e falar, não tá muito legal não. 80% fez um milagre. Então, assim, é uma janela muito grande. E todos são assim, nem todos conseguem, de fato, entregar um resultado incrível. Então, é hoje que a gente tem para lançar. Tem resultados incríveis mesmo, vale muito a pena, mas também requer que a paciente, no pós-operatório, se alimente bem, tem uma boa alimentação em relação às vitaminas, para que aquela pele também ter uma boa sobrevida, né? Para ela melhorar as vitaminas, o colágeno, tudo, para poder ter uma boa retração. Senão também não adianta. Se não tiver uma boa alimentação também no pós-operatório, não vai adiantar. Exatamente, porque o colágeno, todo mundo acha assim, que vou tomar colágeno, vou ficar com a pele com colágeno. Na verdade, não tem relação. Não é bem assim, né? Não é bem assim, né? Então, assim, é todo o conjunto da alimentação, uma alimentação com mais proteína, rica em vitamina C, rica em antioxidante,
pô, a hidratação vai entrar nessa jogada, treino vai entrar nessa jogada. Treino não vai poder por conta da cirurgia, mas depois, né? Sim, sem dúvida. Mas, de qualquer forma, esses hábitos saudáveis realmente vão fazer uma grande diferença, né, cara? Sem dúvida, sem dúvida. Então, na verdade, não é isso. Assim, o laser, ele realmente atua bastante para poder melhorar a qualidade da cirurgia. A gente consegue entregar um pós-operatório também mais rápido, enfim, com diversas características de cada energia, mas o laser especificamente que ele perguntou, a gente tem que infiltrar um pouco menos de líquido naquele paciente, ou seja, aquele líquido que eu vou ter que infiltrar para fazer lipoaspiração, se eu infiltro menos líquido o corpo tem que absorver, ou seja, menos inchaço no pós-operatório. Então também ajuda em pacientes também para poder, enfim, ter um pós-operatório também mais rápido. Eu tenho uma cliente que fez, assim, ela fez, depois logo em seguida me procurou, a gente fez a dieta de emagrecimento, aquela coisa toda lá. E, assim, depois do pós-operatório, cara, ficou assim, o resultado foi, e fez a lipolase, ficou um resultado, assim, muito, muito natural, ficou surreal, assim, não fez a lipo HD, fez a lipolase, né? Sim, sim. Então, eu tenho até uma paciente, até postei outro dia a história dela, assim, muito legal. Uma paciente já tinha feito 3 lipoaspirações, era a primeira comigo, a terceira lipoaspiração dela, sentou ela com o marido do lado, a gente conversou, falei, ó, vai ser sua última lipoaspiração. Se eu voltar daqui a, sei lá, um ano querendo fazer outra lipoaspiração, não vou fazer. E aí isso acabou. Então, vai mudar seu hábito de vida, vai comer bem, vai malhar. Beleza, apertou minha mão, apertei, foi tudo um combinado ali. Fizemos a cirurgia, cara, ficou incrível. Ela tinha uma indicação, inclusive, de fazer uma abdominoplastia. Ela ficou com medo da cicatriz, eu conto a história pra muita gente. Então, fez ficou com medo da cicatriz. No caso, eu tô com medo da cicatriz, eu quero fazer, na verdade, só lipoaspiração. Falei, ó, somente a lipoaspiração, eu acho que você vai ter uma flacidez maior. Então, o que a gente pode fazer é fazer a lipoaspiração junto com o laser e torcer para que o laser faça uma boa função assim nele. Mas sem o laser, nem vou fazer só cirurgia, nem vale a pena. O laser pode tentar. E pode também correr a chance de fazer a cirurgia, fazer a lipoaspiração, fazer o laser e não retrair a pele, tem que fazer uma abdominoplastia depois, tá? Então, beleza, tudo combinado. Fizemos, cara, um sucesso, mas também o quê? O paciente voltou malhando, manda foto, por exemplo, viajando em algum lugar, tá na academia, hotel, malhando, manda foto. Pô, é legal, você vê que a pessoa mudou o seu hábito de vida. Isso que é o interessante, que na verdade isso completa, pelo menos me completa, você vê que você conseguiu transformar a vida de uma paciente dessa forma. Então, transformar a vida assim, não é pegar, fazer a cirurgia, tchau, benção, é tipo, ver que a paciente de fato mudou. E, cara, a energia da paciente é outra. Você vê, cara, muda muito. Só que presencia isso ao vivo, pra saber a gratidão, assim, como você fica grato em ver aquilo lá, entendeu? Muito bom, muito gostoso. Não, perfeito. E em relação também, agora, a recuperação da cirurgia, Carlos, assim, porque tem muita gente que acha que é besteira fazer Drenagem. a tal da drenagem, isso, a drenagem linfática. E muita gente deixa isso pra lá e, assim, fala um pouco da importância da drenagem ali nesse processo de recuperação pra galera. Porque tem muita gente que, tô pra fazer drenagem não, vou deixar isso pra lá. 10 sessões de drenagem, pô, porra nenhuma. Bom, perfeito. Então, a cirurgia, né, de lipoaspiração, principalmente, ela é um trauma, né, cirúrgico. Então, existe um trauma lá dentro e uma cicatrização lá dentro. Então, a gente tem uma equipe de fisioterapeutas, né, que trabalham essa parte lá na clínica. Então, a gente precisa organizar essa cicatrização para evitar, por exemplo, que exista fibrose no pós-operatório. Então, você trabalhando bem esse pós-operatório de uma forma correta, existem várias técnicas hoje, enfim, algumas técnicas, por exemplo, aquela massagem modeladora, isso tem que correr disso aí. Na verdade, não correr disso, assim, correr disso no pós-operatório. Não, exatamente. São coisas diferentes. Sim, tem que deixar claro, exatamente. Exato. Correr disso no pós-operatório, porque esse estímulo exacerbado no tecido, você pode até estimular um processo maior de cicatrização e fibrose naquele local. Fibrose nada mais é do que um colágeno mal organizado ali e formou um endurecimento naquele local. Então a gente quer o colágeno, é importante pra gente, até para dar sustentação, só que de uma forma organizada. Então se você estimular demais naquela região, você pode fazer nódulos ali, tipo nódulos de fibrose naquele local. Então isso não pode acontecer. Então você tem que realmente procurar uma pessoa que entenda bem de pós-operatório e que faça isso de forma corriqueira, né? Que é do seu dia a dia de pós-operatório, porque são duas coisas muito diferentes. Uma coisa é essas questões de massagem modeladora, que tem suas indicações, e outra coisa é drenagem linfática, enfim, pós-cirúrgica, pós-lipoaspiração. Inclusive a gente não gosta, por exemplo, de utilizar ultrassom, né? Aquelas máquinas, enfim, que também estimulam o processo também, então sim, pode também exacerbar algum processo de fibrose naquele local. Então, assim, é extremamente importante para realocar, né, você organizar aquela cicatrização, mas que seja feito, obviamente, com fisioterapeutas, enfim, para que realmente tenha uma especialização nessa área de pós-operatório. Como você falou, você tem hoje, então, na sua clínica
para dar esse suporte, essa equipe para fazer a drenagem de sim. fisioterapeutas, né? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho extremamente importante, não só para poder ver os pacientes, né, no dia a dia, então, porque às vezes a gente mandar para uma pessoa, uma clínica que faça, o paciente vai, às vezes tem dificuldade para voltar, então eu obrigo que ela volte, porque ela vai ter que voltar para fazer. Às vezes eu corro atrás, pra você ver, às vezes eu corro atrás dos meus pacientes para elas voltarem para poder vê-las. Então tá tudo bem, elas vão embora, mas peraí, deixa eu te ver, deixa eu ver o meu resultado também. Então eu obrigo que elas voltem para poder ver se está correndo alguma coisa, que é muito mais fácil você também evitar que aconteça alguma coisa, né, enfim, alguma complicação, do que você tratar uma complicação. Então, você está no início de alguma coisinha, não, peraí, já resolveu, enfim. Então, eu acho mais fácil dessa forma, você ficar no dia a dia, no pé da paciente, vendo como é que ela está, a evolução do dia a dia, eu acho extremamente importante. Então, por isso tem mais fisioterapeutas lá na minha clínica. Show de bola. E como é que é que é uma outra coisa de internet, né, Carlos? Assim, o que é o tal do mom makeover, né? Que eu nunca tinha ouvido esse termo. Eu aprendi aqui também no podcast com meu outro amigo, com, e com o Dr. Eduardo, que veio, que já veio aqui no podcast trocar. E ele falou sobre mom makeover. O que é esse termo aí que a galera usa? Bom, então... Você faz mom makeover assim ou não? Cara, faço, mas é uma coisa interessante de entender o seguinte, vamos lá. Mom makeover, na verdade, é o seguinte, aquela paciente mãe, né? Então fazer o makeover, tipo, fazer a transformação daquela mãe. É a transformação da mamãe, isso aí. Isso. Traduzindo seria dessa forma. Então, normalmente, a paciente já gestor, né? Uma mãe, né, que já gestor, ela tem, às vezes, uma queda mamária, uma ptose mamária, porque, enfim, o leite fez com que aquela mama esticasse, na que terminou, murchou um pouquinho, teve um pouquinho de queda. Então, normalmente, essa paciente já tem uma indicação de fazer a mama. E também, às vezes, tem uma gordura localizada, ou seja, também tem indicação de fazer uma lipoaspiração. Em geral, por conta da gestação que a gente conversou, daquela esticada, teve a diástase e tal, tem uma flacidez de pele, também tem indicação de abdominoplastia. Então, é juntar várias cirurgias no momento cirúrgico só, para entregar todos os resultados. Então, resolver a mama, a lipoaspiração e a abdominoplastia numa mesma cirurgia. É importante entender. Tem que ver também o tempo cirúrgico, né? Então, existe um tempo cirúrgico, como a gente estava conversando lá no início, né? Assim, de segurança. Então, às vezes, se você quiser acelerar... Tipo, se a paciente fala assim, Carlos, eu só tenho esse tempo para fazer essa cirurgia. Eu não tenho como me submeter, por exemplo, a mama, depois a abdômen, depois... Não tem como. Ok, então vamos trabalhar dentro disso. Então, saiba que, se eu ficar, por exemplo, operando só a sua mama, provavelmente eu vou conseguir te entregar um resultado um pouco melhor. Porque assim, hoje a cirurgia da mama leva tempo, cara. Você botar bem estruturada a mama, fazer o sutiã, enfim, fazer a alça muscular, tirar a pele certinha, fazer a cicatriz, leva tempo. Ou você vai delegar isso para mais cirurgiões, assim, botar mais cirurgiões em campo, é uma possibilidade. Ou se você quiser, enfim, concentrar em você mais as cirurgias, vai levar tempo, porque você não é um povo, você consegue só operar um lado de cada vez. Você consegue operar aqui e operar ao mesmo tempo. Então, assim, eu falo para o paciente, se você quiser fazer mais cirurgias, eu vou estar chamando outros cirurgiões para sua cirurgia. Claro que são da minha confiança, mas não sou eu que estou fazendo aquela parte ali. Assim, não tem como fazer tudo. Infelizmente, não tem como. Gostaria, mas não tem como. Então, quando você faz esse mom makeover, em geral, são mais cirurgiões dentro do centro cirúrgico, né, fazendo sua cirurgia. Mas é uma grande forma de você conseguir acelerar, igual um carro do pit stop parou ali, trocou tudo e vida que segue. Então, existe essa possibilidade, mas claro, fazer um pós-operatório direitinho, fazer um risco cirúrgico, enfim, dentro do tempo cirúrgico, limite ali, mas seria mais ou menos isso. É uma transformação da mãe, fazendo várias cirurgias no mesmo tempo cirúrgico. E aí tem um tempo pós-nascimento, né, do bebê, tem uma coisa assim, tem uma indicação, só pode fazer 6 meses depois, sei lá, 1 ano depois. Isso tem um tempo em relação a isso ou não? Tem. Normalmente, assim, tem que esperar pelo menos a amamentação da paciente, né? O término da amamentação, pelo menos... sim, até por conta da 6 cirurgia, meses, é verdade. exatamente, pelo menos uns 6 meses. E existem algumas medicações, claro, que essa paciente terminou de amamentar, enfim, o bebê tá bem, tá tudo certinho. Existem algumas medicações que a gente pode até forçar a barra ali para poder diminuir um pouco mais rápido aquela mama, secar um pouco o leite da mama para poder fazer a cirurgia da mama, porque não dá para fazer a cirurgia da mama assim, com a glândula cheia de leite, é impossível, né, fazer. Então, assim, existe esse processo, a gente tem que realmente esperar um pouquinho até para poder organizar novamente toda a parte abdominal, então assim, porque a gestação leva um processo de inchaço geral da paciente. Você vê que as pacientes ficam mais inchadas, perna inchada, braço inchado, porque ela retém mais líquido. Então tem que esperar também aquele processo para tirar aquela retenção hídrica e aí sim a gente pode também fazer a cirurgia. Ou seja, deixa uns 6 meses, mais ou menos depois da amamentação, ou 6 meses a 1 ano, mas enfim, recupera. Até o tempo, por exemplo, para começar a voltar uma dieta boa, exercício físico, para poder já ter uma força muscular, porque ela vai ter que ficar um tempo parado depois da cirurgia. Então, voltar às suas atividades, preparar o corpo para uma cirurgia. Eu acho que isso é importante também entender. Então demora um tempinho, né? E para a galera que quiser saber também, eu faço acompanhamento de gestante e pós-nascimento também. Porque tem todo um cálculo, tá, Carlos? Depois que nasce, a gente tem que calcular o gasto calórico da amamentação, que é um troço doido, cara. A mulher gasta
nos primeiros 4 meses, que é aquela coisa exclusiva da amamentação, 600 quilocalorias a mais, cara. Caramba. É surreal. É tipo 2 aulas de spinning Sim, pesadas. bizarro. E é isso, esse cálculo tem que entrar na conta para não secar o leite, porque se você faz uma restrição calórica e não leva em consideração isso, cara, você vai fazer uma restrição calórica absurda e ela não consegue Pô, produzir. então deve ter muita mulher, por exemplo, que não consegue amamentar, assim, por conta disso, sem saber essa informação. Eu já fiz umas 3 aí voltar. É mesmo? Já fiz. Que legal, legal. Porque a dieta tava muito bagunçada. Foi naquela ansiedade de, porra, nasceu agora, beleza, vou voltar a comer o que eu comia. Não pode. Porque aí tem que entrar no cálculo da dieta ali, justamente para ela voltar a perder peso e levar em consideração esse gasto calórico, porque, cara, vai faltar energia para você produzir o leite. Sim. E aí muitas mulheres secam o leite por conta dessa ansiedade de querer perder peso rápido. Legal, como é que eu nem sabia. Legal, legal. Não tem esse macete. Tem o macete da gestação também, que é um momento ali que a gente tem que calcular a dieta para ganhar peso da forma recomendada, dependendo do peso pré-gestacional, né? Então tem que calcular certinho. Uma mulher eutrófica ali na faixa, aquele MC entre 20, por volta ali de 18,5 e 25, ela tem que ganhar de 11,5 kg até 16 quilos, né? Aquela coisa de, tem que ganhar 1 quilo por mês, isso é lenda também. Sim. Isso é lenda, não, a mulher tem que ganhar 1 quilo por mês. Não é 1 quilo por mês, se ela tiver com sobrepeso, realmente, ela tem que ganhar 1 quilo por mês, vai dar em torno de 7 a 9 quilos por total da gestação, né? Galera, podem mandar perguntas aí no chat aí pro Dr. Carlos, se quiserem saber dúvidas sobre a terra, Aguiar, sobre o que vocês quiserem saber sobre cirurgia plástica aqui, tá? Carlinho, já estamos aqui não sei se você percebeu, mas 1 hora e cacetada já, 1 hora e... Nem parece, é muito rápido, né? A gente vai trocar ideia aqui. Então, já vou iniciar as considerações finais aí, Carlinhos. Temos 1 hora e 10 aí de podcast. Quer falar mais alguma coisa aí? E falar também, agora vamos fazer a parte merchan do podcast, né, cara? Então aí, fala um pouquinho da sua clínica, onde fica a sua clínica, como é que faz para marcar consulta. Se você permitir, depois eu coloco na descrição aqui desse episódio, aqui eu coloco aqui os seus contatos, site, o Instagram eu já coloquei, já tomei a liberdade de colocar, tá? Beleza, perfeito. Então fala aí, considerações. Bom, a clínica então fica aqui na Barra, na Tijuca, fica na Ayrton Senna, no link, né, número 2600. Vamos deixar, obviamente, a numeração, vou falar aqui que todo mundo vai esquecer, deixa o número de telefone, deixa o e-mail, deixa tudo. Não, o Insta já tá lá, o Insta consegue te achar, né? Com certeza. O Insta real, não fake. O Insta real. Verdadeiro. O Insta que tá aqui. Não aceite imitações. O Dr. Carlos não pede Pix pelo direct. Não faço sorteio, não peço Pix. A gente tá assim, poxa, que droga, infelizmente. Mas não faço sorteio nem Pix. Então, bota lá o verdadeiro, então o pessoal vai conseguir mexer tranquilamente por lá, sem dúvida nenhuma. Não, então fica aqui na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Então é só entrar no Insta do Dr. Carlos aí e tal. Deixa eu ver se tem ninguém quis mandar perguntas aqui. Então é isso, cara. Gostaria de agradecer imensamente aqui pra gente trocar essa ideia aqui sobre um pouco da cirurgia plástica, para eu explicar um pouco para minha audiência, né? E depois para sua audiência também, porque isso aqui vai virar um monte de corte, né? Sim, sem dúvida. O que você achou? Perdeu a virgindade do podcast. Pô, o que você achou? cara. Foi ótimo, foi muito bom. Vamos trocar essa ideia. Vamos pegar uns pedacinhos e colocar também de informação no Instagram, porque assim, tem muita informação que é importante. Às vezes é difícil, cara, para um dia a dia fazer esse vídeo na clínica. Não, aqui fica mais fácil, né? Só com essa ideia. Depois que eu botei o podcast. Pô, muito bom, cara. Muito bom. Pega, bota lá depois, assim, são informações extremamente importantes. Porque se a gente bota realmente de uma forma rápida o resultado, posta lá, então os pacientes não entendem, na verdade, o que tem por trás disso, né? Assim, no backstage, que a gente chama. Então, assim, tem que correr atrás, cara. Tem que também dar duro, assim. Chegar no resultado bom depende só de mim. Claro que eu vou fazer o melhor possível na cirurgia, mas para ter resultado, como a gente falou, cara, assim, diversas vezes aqui, tem que correr atrás, tem que ter uma boa alimentação, malhar e mudar seu hábito de vida, ter uma vida mais saudável. Que vai fazer bem a ela mesmo, entendeu? Assim, não vai ter nada que vai ser ruim para ela, vai ser bom para ela mesmo. Então tem que ter isso aí na mente. Não, tem que ter até para não ter que ficar voltando lá para... Exato. Exato. Pensa que não é barato não, cara. A cirurgia tem que ir pra Isso, pula essa parte. A gente já não entrou nesse... Exatamente. Então tem amor ao dinheiro, cara. Mais fácil isso. Tem amor ao dinheiro, cara. Tendo amor ao dinheiro, você vai fazer só exercício físico, comer bem, para poder manter aquele resultado a longo prazo, que é só isso que precisa, cara, sem dúvida nenhuma. Pô, Carlinhos, muito obrigado, tá? Foi fantástico aqui, trocamos essa ideia. Muito obrigado aí por participar do podcast. Com certeza chamarei outras vezes pra gente trocar aí mais ideia. Quem quiser chamar alguém para trocar ideia também um dia aí, pra gente trocar ideia todo mundo junto aí, algum amigo queira conversar também, fica à vontade aqui, que é um espaço para trazer informação para o público em geral, né? Não é aqui a gente não vai falar sobre não sei o quê,
o GH da mitocôndria Uma informação do IGF-1, não, a gente não vai falar isso, né? Então, realmente, que é voltado para o público geral, para a gente trazer informação e ter mais contato, com certeza, com os profissionais, porque às vezes o profissional, como você falou, no dia a dia fica muito complicado para fazer conteúdo, e aqui realmente a gente tem espaço para a gente fazer um super conteúdo aqui, tá? Então, muito obrigado, Carlos, por essa participação no episódio 33 do podcast A Vida é um Caos. E é isso, pessoal. Podcast A Vida é um Caos, é isso, é totalmente aleatório aqui. Eu falo para todo mundo, o que a gente vai falar? Eu falo, não faço a menor ideia. Aqui Senta lá e conversar. Senta lá e conversar, aqui é sem roteiro mesmo, aqui é o bolo doido, tá? E muito obrigado a todos vocês que assistiram e também a vocês que vão assistir e depois vão ouvir lá no Spotify. Beijo para vocês e até o próximo podcast A Vida é um Caos. Valeu! Valeu!